Minha irmã, meu irmão, Deus te abençoe. Que bom a gente reunir de novo para estudar a Bíblia. Tá com a sua Bíblia aí? Vamos abrir a Bíblia? Olha, quando a Bíblia é aberta, a gente entende que é a voz de Deus falando conosco. Eu queria te convidar a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, escrito pelo evangelista Lucas. Olha que coisa bonita, conta Atos capítulo 3. Eu quero ler com você. Vamos ler juntos? Diz assim a Bíblia: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Porém, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, e passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo isso, e ele andando e louvando e glorificando a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Esse texto é muito rico, a gente poderia falar de cura, a gente poderia falar de ações que facilitam, o mover de Deus, mas eu gostaria de pensar com você hoje sobre, nessa história, aonde é que eu e você nos encaixamos. Porque aqui existem alguns tipos de pessoas. Vamos lá? Primeiro, existe o doente nessa história, que é o coxo. O coxo que ele era colocado diariamente à porta formosa do templo para ficar pedindo esmola. É aquele que tinha uma incapacidade e ele, por ter a incapacidade, precisava viver da ajuda alheia. Esse é um tipo de gente que a gente convive, que a sociedade em todos os tempos, em todas as épocas produz, seja ela uma sociedade socialista, capitalista ou até comunista, ela sempre irá produzir os seus necessitados. Não tem jeito, faz parte da história. Mas tem um outro grupo aqui, que é o grupo daqueles que carregavam doentes. Todo dia esse homem era carregado para ser colocado na porta do templo. Eles não eram as pessoas que podiam resolver o problema dele, mas eles eram os misericordiosos, aqueles que ajudavam, de alguma maneira ajudavam, ou não ajudavam? Claro que ajudavam, porque pelo menos levavam aquele coxo até a porta do templo, deixavam lá e provavelmente no final do dia lá, do expediente, coitado, ele era trazido de novo para casa. Então, são aqueles que exercem misericórdia, são os que levam e os que trazem. Provavelmente, e claro, aqui a gente, por um pensamento, uma reflexão, a gente percebe, provavelmente aqui tinham também os indiferentes. É aqueles que não eram os doentes, nem eram os misericordiosos, mas aqueles que passavam todo dia, que talvez nem enxergassem que ali tinha um coxo. São aqueles que passam pela vida, que têm tantos problemas, que têm tantas coisas para fazer na vida, que vão e voltam e não estão nem aí para quem está do lado, nem percebem quem está do lado, não têm olhos para enxergar o próximo, só enxergam os seus objetivos, só enxergam aquilo que é o foco de vida, mas não são capazes de enxergar quem está do lado. Aliás, nesses tempos aí de tantas metas e de tantos focos de vida, a nossa tendência é não parar para enxergar o que tem do nosso lado, quem está pedindo do nosso lado. Um outro grupo que tem aqui, um quarto grupo, certamente também eram os críticos, que deviam passar e dizendo: que vergonha, está pedindo, devia trabalhar, devia fazer alguma coisa, também não é tão incapaz assim.
Tem gente que é assim, tem gente que é o crítico. Agora, qual é o quinto tipo de gente que eu acho que de fato eu e você podemos ser? É o Pedro e João. Pedro e João foram além, talvez, da misericórdia, da ajuda. Porque quando o coxo os vê, o coxo imagina pedir dinheiro. Claro, o capítulo anterior diz que as pessoas vendiam as propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Essa notícia correu. Quando aquele coxo olha Pedro e João, diz: pô, esse pessoal está recebendo dinheiro, esses dois aí são os líderes daquela seita lá, né, os nazarenos, então eles devem estar com dinheiro. E é por isso que Pedro, ao olhar para ele, provavelmente, creio eu, Pedro diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Porque, ou seja, aquela coisa que estão depositando é para a igreja, não é para mim pessoalmente, né? É aquilo que às vezes as pessoas confundem o CNPJ com o CPF. Uma coisa é o recurso que a comunidade tem, outra coisa é o recurso que eu tenho. Mas o Pedro e o João olham para ele e se tornam não apenas os misericordiosos, mas aqueles que são resolvedores de problemas. Olha que coisa interessante. Talvez eu procurei aqui uma expressão, mas eu acho que essa é uma expressão interessante. Resolvedores de problemas, solucionadores de problemas. Porque eles não se oferecem apenas para carregar para lá e para cá, mas eles são daqueles que erguem o outro. E é interessante que a Bíblia diz que Pedro olha nos olhos dele e diz assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, eu estou em pé e eu quero que você esteja em pé. E Pedro diz: em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Olha aqui, o Pedro não tem dinheiro, o Pedro não tem um recurso, mas ele tem uma fé num Deus que pode erguer as pessoas. E o Pedro faz o quê? Estende a mão. E eu quero te perguntar se eu e você temos sido esses solucionadores de problemas. E para solucionar o problema dos outros, a gente precisa estender a mão. Olha, quando a gente estende a mão, há um milagre que acontece. Quando a gente socorre quem está caído, há um milagre que acontece. Há um poder nisso. Deus manifesta a graça através disso. E a gente, ouvindo o final da história, vê que esse homem se colocou em pé, glorificou a Deus e exaltou a Deus. Qual é o chamado de Deus, então, para mim e você hoje? É que a gente não seja apenas o bem intencionado, não seja apenas aquele que é misericordioso, mas que a gente possa ir um pouco mais além, em nome de Jesus, e a gente ser solucionador de problemas, aquele que ergue os outros e coloca em pé. É interessante que a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão. E só estende a mão quem já teve uma mão estendida. Lembra quando Pedro saiu do barco e estava afundando? Quando ele começou a afundar, a Bíblia diz que Jesus foi lá, estendeu a mão a Pedro e o colocou de pé. Olha, tem muita gente que talvez esteja perdendo a fé, perdendo as esperanças, tem muita gente que talvez esteja perdendo a confiança em Deus e até mesmo na família, nas autoridades. E qual é o nosso papel nessa hora? O nosso papel nessa hora é fazer com que as pessoas não permaneçam caídas, ou que não deixá-las caírem, mas a nossa função é estender a mão e falar assim: em nome de Jesus, coloque em pé. É isso que eu estou fazendo através dessa pregação. E eu quero dizer para você: não caia, não esmoreça na sua fé, continue crendo. Há uma mão divina sobre a sua casa, há uma mão divina sobre a sua vida, há um poder de Deus na sua história para te erguer e fazer com que você caminhe, porque um dia, né? Aliás, alguém já disse que toda dor só dura um instante da dor, enquanto ela dói. Então, na verdade, essa dor passa, uma hora passa. E que Deus, o poder de Deus se manifeste na sua vida hoje para colocar você em pé, que a sua fé seja renovada, que a sua fé seja erguida mais uma vez. E a minha oração a Deus é: Senhor, levanta a nossa fé, sustenta a nossa fé. Nós não queremos ficar caídos, a gente quer ficar em pé. Que Deus te abençoe. E um próximo encontro a gente fala mais sobre a Bíblia. Olha, permaneça firme. Deus te abençoe.